turma, mais um episódio por aqui. Eu acabei de jantar e eu deitei aqui, eu tô olhando pro teto assim. E é tão bom ficar sem pensar em nada, né? Só ouvindo o barulho da rua, barulho da casa, sei lá. Nossa, fiquei aqui um tempão sem fazer nada. Que delícia. Ontem eu vi uma frase numa livraria que é do Walter Ugumãe, e aí eu falei assim, eu não vou ficar com tico-tico na cabeça sozinha, por quê? A frase é a seguinte: não sei se a arte nos deve salvar, mas tenho a certeza de que pode conduzir ao melhor que há em nós para que não nos desperdicemos na vida. Preste atenção, querida. Não sei se a arte nos deve salvar. Então, assim, bom, pronto, né? Não é uma obrigação da arte chegar a todos, salvar a todos, né? Até porque nós que temos que ir em encontro da arte. Olha, poético. Mas tenho a certeza de que pode conduzir ao melhor que há em nós. Concordo. Concordo. Agora, olha isso aqui. Para que não nos desperdicemos na vida. Para que não nos desperdicemos na vida. Quantas vezes a gente escuta, né? Não desperdiça sua vida com isso. No episódio passado a gente falou bastante sobre desperdiçar ou não a juventude, né? Porque eu sou uma defensora ferrenha dos 30 e poucos anos, não dos 20 e poucos anos. Eu não acho que é a idade do sucesso, que a juventude é aos 20, na verdade. Mas pronto. Vocês já ouviram lá o meu testemunho, né? Minha palestrinha, Bruna Palestrinha. E aí eu fiquei pensando em como exemplificar, até pra mim, essa questão da arte. Quer dizer, não sei se tem como dar um exemplo disso, mas eu conheço uma história de uma pintora barroca ali em meados de 1600, que é Artemisia Gentileschi, na Itália. Ela é muito intrigante pra mim porque, enquanto a Itália inteira meio que caçava as bruxas com ela, né, dizia: você não pode pintar, você é mulher, você é isso, você é aquilo, meu Deus! E ela se envolveu num escândalo porque, pensa, né, se o mundo hoje em dia é complicado, imagina naquela época. Ela foi abusada pelo professor de pintura dela, que era amigo de seu pai. É sempre uma pessoa próxima, né? E aí, ela fez denúncias e tal, até teve que sair da Itália, ali de Roma, né? Por um tempo. Assim, a menina, ela, digamos assim, que ela tava no lugar errado, na hora errada, e ela sobrou pra ela. Ponto. E aí, quando ela foi crescendo, ela começou a ficar sem paciência com a galera, eu acho, assim. E eu acho não, isso tá na biografia dela, né? Não é nenhuma novidade. Não que eu tenha pesquisado, eu só li. E aí, eu fiquei muito intrigada porque nos quadros dela você vê a autorrepresentação, o autorretrato muito presente. Então ela tem alguns autorretratos que eu tive a honra de ver pessoalmente no National Gallery em Londres. E um deles é o mais, assim, importante pra mim, e eu acho que pra essa questão de não nos desperdicemos da vida que o Walter Ugumãe estava falando, porque enquanto todo mundo falava pra gata, né, você não pode pintar, ela pegou, esperou ali crescer, ter ali um certo nome, uma certa influência, e aí ela, contrariando a todos, pinta num quadro assim que tem um tamanho razoável, ela mesma pintando. O autorretrato como alegoria da pintura é o nome. E é um quadro com muitos tons escuros. É um quadro em que parece mesmo que ela se autorretratou num tom de melancolia. E eu não sei, eu acho que a arte, não só dentro das telas, ou dentro da literatura, ou dentro da música, ela meio que tira uma certa cegueira dos nossos olhos, né? Às vezes eu converso com... no meu dia a dia, eu não sou uma pessoa
que explica muitas coisas, eu não sou professora, claro, mas eu digo assim, eu não sou uma pessoa cercada só de pessoas da minha área, vamos dizer. Então, no meu dia a dia, é pouco eu falo na vida pessoal, digamos, sobre arte, literatura e tudo mais, apesar disso estar em mim e eu falar mentalmente comigo mesma o tempo todo, eu fiquei pensando sobre como a arte salvou a vida dela nesse ponto de firmeza, de ter tido um propósito de se encontrar na vida e ao mesmo tempo, pra mim, assim, enquanto ser humano, claro que numa proporção muito menor, eu não tenho nada a ver com a Artemisia Gentileschi, mas é impressionante como a gente cria uma força que às vezes vem de não sei onde, sabe? Então, eu não sei se essa questão de desperdiçar a vida realmente tá só atrelada à arte, à cultura como um todo, nos levar para um lugar de encontro com o eu, em que a gente se olha, a gente se reconhece, a gente pensa assim, nossa, realmente ter propósito, ter objetivos, ter... E eu não digo só de estudos ou trabalho, eu digo de vida, de ter repertório de mundo, de conhecer coisas diferentes, né? Tem Calma que eu vou explicar. Tem um quadro dela, em específico, que chama Judite Decapitando Olo Fernandes. Esse é o meu favorito de todos. Vi na Itália, numa amostra que estava tendo, junto com o outro do Caravaggio, que também pinta o mesmo tema. Eu vou só fazer um parênteses aqui, né? Isso aqui não é uma aula de jeito nenhum. Mas, se fosse uma aula, eu falaria que muitas cenas bíblicas são pintadas e repintadas ao longo da história da arte. Então, é muito comum você ver, sei lá, Judite decapitando Olo Fernandes lá na parede da Capela Sistina. Na parede não, no teto da Capela Sistina do Michelangelo. Eu, inclusive, fui lá só pra fazer isso, pra ver aquele micrometro quadrado. Enquanto todo mundo vai pra ver Deus tocando no dedo de Adão, eu só queria ver. Eu sou obcecada por Judite decapitando Olo Fernandes. Já vou contar por quê. Mas o ponto é, você vai ver Judite decapitando Olo Fernandes por Caravaggio, depois por Artemisia Gentileschi. O Caravaggio, se eu não me engano, tem mais de um quadro de Judite decapitando Olo Fernandes. Porque essa galera, antigamente, né, não tinha fotografia, galerinha. Então, o que eles faziam? Eles pintavam cenas bíblicas por diferentes ângulos. Eles criavam na cabeça deles, vamos dizer assim. Por exemplo, a cena bíblica de Susana e os anciões. Enfim, eles pintam e repintam as coisas. Porque eles são pintores. O que adianta ser bonita e ser analfabeta? Pelo menos agora a gente já sabe, então, que tem como um quadro ter o mesmo título em diferentes autores. O ponto aqui esse que eu tô falando, em específico, o meu favorito de Judite decapitando Olo Fernandes, de 1612, ou é 1613. É alguma coisa assim. Eu podia ter aberto ele aqui, né? Mas vamos para a representação pictural da minha imagem, tá? A gente vê nesse quadro uma pintura forte, bem carregada, assim, de luz, sombra, o uso do chiaro escuro, que é a corrente mais maximalista, vamos dizer assim, do barroco, vai mostrar ali uma tensão meio que entre a Judite, né, decapitando, literalmente, o título, né, o Olo Fernandes. Então tem ali tons, assim, de um vermelho vívido, uma paleta meio, não sei, opressiva, transmite meio que, assim, a Judite superando o mal que o Olo Fernandes fez pra ela, porque é basicamente a mesma história, né? É a mesma história, né? O Olo Fernandes, ele... Ai, como é que eu posso dizer? É que eu não queria que fosse, assim, tópicos sensíveis, mas é um tópico sensível, sim, gente. Às vezes a gente tem que falar de coisas duras. Mas a Judite, ela era uma viúva na cena, né? E ela acaba sendo violentada e sofrendo muito preconceito. E aí, quando a Artemisia pinta isso, eu acho que ela também estava usando uma forma não verbal de exemplificar a dor e o sofrimento dela e o triunfo dela mesma
ali dentro da pintura. Então, é meio que assim, vamos dar uma moral pra essa história toda. Nas situações mais desesperadoras da Judite, da própria Artemisia, né? A gente vê elas tendo ali uma resiliência pra mostrar assim, eu posso derrotar até os meus piores medos. Eu sou maior, principalmente. Eu sou maior do que os meus adversários. Eu sou maior do que o que me aconteceu. O mal que me fizeram. Eu acho que esse ponto da arte é muito importante. Acho que foi isso que muitas vezes também, na minha infância, nos momentos mais difíceis da vida, eu acabei também indo pra esse lado, né? De superar, de mudar o caminho, de mudar a rota, de recalcular, de ir pra outro lado. É claro que isso o Judite decapitando Holofernes, esse quadro é uma metáfora mesmo, para aquela mulher ali numa situação horrível de um crime acontecendo com ela, violências, preconceitos. Ela decapita ali aquele homem de uma maneira visceral, assim, chega de opressão. E o impacto da imagem é uma coisa que quando você olha de primeira, você pensa, que cena horrível. E depois, quando você conhece Judite e vê o que Judite passou por Holofernes, você olha para aquela tela e pensa, uau, olha essa mulher, tipo assim. Eu acho que aquele quadro, ele demonstra força perante as piores adversidades. Pensa, gente, a gente tá falando de 1612. É como a gente hoje ir num cinema e ver um filme que retrata situações perversas e que a personagem no final, vamos dizer assim, fica feliz. Claro, são recursos e artes diferentes, mas pronto. Tem um outro quadro também, que é do Caravaggio, que assim, eu não consigo falar da Artemisia sem falar do Caravaggio. Isso é um problema meu, um desvio de caráter que eu tenho, porque não tem que fazer essas comparações, não tem que trazer um e o outro. Mas como eles, inclusive, se conheceram e a Artemisia foi estudante dele também por um tempo, ou se ela não foi estudante, ela chegou a conhecer ele, ele chegou a ensinar algumas técnicas pra ela, disso eu tenho certeza. E o episódio tá sendo sobre arte, né? Então tá bom, depois a gente volta na frase do Walter Ugumãe. Mas o ponto é, o Caravaggio, ele pinta um pouco antes. É que o Caravaggio ele é bem mais velho que a Artemisia, né? Então tem uma tela que eu acho que relaciona com essa, que é a conversão de São Paulo. Esse episódio vai ficar assim, uma confusão. Mas é o seguinte, depois você dá um Google assim nas imagens pra você ver. O Caravaggio, enquanto a Artemisia, ela bebia lá o chiaro escuro, que é do próprio Caravaggio, né? Não uma criação, mas é do próprio Caravaggio que a tendência expande. O Caravaggio, ele é, assim, o realista dramático. Então, assim, ele pinta com muito movimento na imagem. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente aprende em História da Arte, né? E uma temática muito importante aqui é o tema da transformação, da redenção, do universal. E aí, ele traz essa questão da transformação o quê? Pelo claro e o escuro. Então, o contraste de cor, a luz divina sempre sendo destacada nos quadros. Vocês vão ver que principalmente nesse A Conversão de São Paulo, tem uma luz que vem assim do céu. Gente, pensa que não é foto, é pintura, é painting. Gente, vocês já tentaram desenhar uma casinha com uma árvore do lado? Porque eu fico assim, como é que os caras faziam isso, cara? Não é possível. Mas, Bruno, é como se tivesse assim um foco de luz em cima da cabeça do cara, meu. E o resto ali tudo escurão e tal. E é numa camada de delicadeza. É uma pintura que por si só já é linda. Mas a história me deixa ainda mais curiosa. Por quê? Nessa questão aí vamos falar de transformação, de redenção e do mundo, o Caravaggio desenvolve um olhar que eu acho que é por isso que ele é um dos meus... Ele não é meu favorito por conta do Bruegel. Se não existisse o Bruegel, o meu pintor favorito ia ser o Caravaggio. Porque ele é muito preocupado com a fragilidade das cenas. A vulnerabilidade das figuras.
São Paulo, nessa obra, ele tá caído assim, e ele tá desarmado. Então, quando vem a luz ali, revelando ele, atingindo ele, na verdade, a luz atinge ele, né? Aí vem as sombras que envolvem a cena, quase que como num estado de cegueira, assim, o apóstolo vai experimentar. Ah, aliás, São Paulo é um apóstolo. Eu devia ter falado isso antes, né? Pra vocês imaginarem junto comigo. Mas enfim. O que a gente vê ali, a mensagem clara, digamos, né? É que a gente pode olhar o mundo com novos olhos. A gente pode transformar as coisas boas em ruins. Eu não sei, eu acho o Caravaggio de uma força vibrante, porque enquanto todo mundo fala assim, são telas muito escuras, é muito dark, não sei o que, eu não acho, eu acho aquilo vibrante. Eu não acho escuro. Percebe? Eu não acho assim que eu acho que é uma forma de celebrar novas eu não sei explicar, mas principalmente Artemisia e ele são dois pintores que acho que me inspiram de certa forma na vida, com essa questão de olhar por outro ângulo, contrastar sobre o mundo, contrastar os meus sentimentos, contrastar a forma como eu vivo, contrastar o bem com o mal, e acho que também de misturar, de não ver só tudo é mal ou tudo é bom e achar que sempre as coisas estão completamente perdidas. É claro que no caso da Artemisia a gente tá falando, calma, né? De outra situação, gente. Aquilo ali, as denúncias dela são crimes. Ela é uma pintora que sofreu muito, gente, muito assim, com o preconceito, com o machismo, com o patriarcado, mas num tom, gente, muito, muito, muito além do que acho que a nossa imaginação hoje, na contemporaneidade, 2024, consegue pensar. Porque é uma mulher que... Nossa, eu realmente... Eu queria que vocês pudessem dar um Google nos quadros da Artemisia. Eu acho que nada do que eu falar representa melhor do que você vê. Representa melhor, é ótimo. Inclusive, eu li um texto essa semana sobre isso, né? Que a gente tá na era da imagem. Então, ninguém mais presta atenção em só ouvir coisas, sabia? Nós nos tornamos tão visuais enquanto seres humanos que a gente já tá acessando novos circuitos, vamos dizer assim, no cérebro, para acompanhar raciocínios. Então, vocês podem ver na sala de aula hoje em dia, é muito comum que os professores usem slides. Por mais que os slides falem exatamente o que eles estão falando em sala de aula, a galera precisa de um apoio visual, né? Principalmente os jovens, eu digo assim, de 15 anos, mas pronto. Muitas vezes a galera aqui fala também pra mim, Bruna, queria que o podcast fosse visual. E faz sentido agora, depois de ter lido o texto, a necessidade que as pessoas têm, né? De ter o visual, até pra, tô fazendo academia, mas quero ficar ali com o telemóvel ligado, com a imagem da pessoa, mesmo que o mais importante seja o que ela está falando do que o que eu estou vendo, sabe? Não é um filme que, pronto, tem as cenas e cada cena, cada detalhe ali importa, né? Num tom de... A gente desacostumou aquela coisa do... Como é que fala? Do rádio. Que antes era muito sagrado pra gente, né? Mas enfim. O que eu tava falando. A Artemisia é uma pintora muito forte pra mim em representação visual de emoção. Eu não vou mentir, não vou fazer... Ai, nossa, como eu sou culta. E não sou culta. Porque... Tem muitos pintores que eu não entendo, principalmente a arte contemporânea, é uma coisa que eu preciso melhorar muito, assim, em termos de interpretação. Mas a Artemisia não tem como. É só de você olhar aquela mulher, você já... Aquela mulher, aqueles quadros, você já sente as emoções. O Caravaggio também, porque são obras que, chega na... É visceral mesmo, acho que a palavra certa é visceral. O que já vai em desencontro... As telas do Bruegel, por exemplo, o pintor flamengo, eu fiz meu mestrado nele.
são momentos artísticos diferentes também, né? Lugares, a gente tá falando de Países Baixos e Itália, né? Mas eu acho interessante esse olhar do Walter Ugumães sobre não nos desperdiçarmos na vida. Percebe que também não desperdiçar a vida também é fazer com que ela se recicle? Recicle existe? Fazer com que a gente não viva nas mesmas histórias. Eu acho que hoje em dia faz mais sentido porque a gente fala muito sobre ciclos e sobre padrão de comportamento, né? Assim, a gente tem problemas com o pai, então, dead issues, então fica atenta a isso. Tem problemas com a mãe, mommy issues, fica atenta a isso. Tenho problemas no meu relacionamento, então, red flags. A gente nomeia já as coisas, olha que importante. Eu acho que junto dessas nomeações deveriam vir imagens. Imagens de Caravaggio. Colocar lá um Monet, um Caravaggio, um Bruegel, uma Artemisia Gentileschi. O Bruegel é pra falar de um negócio tranquilo, uma paisagenzinha, um negócio clean, né? Tocar a minha cabeça aqui, ó, esfriando. Não! Tem uns quadros do Bruegel que são bem visuais também, se vocês quiserem dar uma olhada. Um dos que eu mais gosto, assim, em termos atrativos, é Os Cegos. A Parábola dos Cegos. Que também retrata uma cena de Mateus 14:15. Eu fiz até um reel sobre isso. Mas faz um tempo já. Retrata a cena de um cego dando a mão para outro cego. E assim, eles todos andando assim numa... Assim, acho que são 5 cegos na imagem, todos andando numa linha reta. E o Bruegel pintou aquilo pra visualizar, né, a cena da Bíblia em que diz, né, que se você é levado por outro cego, vocês todos caem na mesma vala. E eu sempre faço essa relação com o ensaio sobre a cegueira. E acho que foi por isso que também essa frase do Walter Ugumães me pegou muito essa semana, porque não nos desperdiçarmos da vida. A arte mostra mesmo esse outro caminho, esse outro lado, essa outra possibilidade. Eu não sei se é porque a gente fica lendo várias e várias histórias de pessoas diferentes, de artistas diferentes, de lugares diferentes do mundo, e aí a gente sempre faz esse mecanismo de percepção. A gente usa esse recurso. Então, quando um personagem tá, sei lá, passando por um problema, a gente vai lá e pensa assim, nossa, se eu fosse eu no lugar dele, eu teria feito isso jamais teria acontecido comigo. Ou, nossa, eu teria passado pela mesma situação. Mas a gente começa a articular coisas, né? E hoje tá muito rico esse campo interartístico mesmo. Até com séries a gente faz isso, com filmes. Mas eu ainda acho que buscar na literatura, buscar nas artes, eu digo tradicionais, o que é um erro, porque eu sou das interartes e esse termo está completamente equivocado. Mas não sei, às vezes eu sou meio tradicional mesmo. Às vezes eu sou uma senhora de 80 anos que precisa ficar parada, olhando para uma tela e sentindo aquilo. Não sei explicar. Sou maluca? Devo ser, não sei. Tem pessoas que ficam horas vendo séries e revendo séries, não é isso? A gente assiste 500 vezes Gilmore Girls, Friends. Então, pra mim é a mesma intencionalidade. Parar e ficar olhando pra uma tela. Eu acho a coisa mais incrível do mundo. E também nessa mesma questão de ressignificação, eu acho que tem o Van Gogh. Esse episódio ficou muito de história da arte, né, gente? E aí, o que eu faço? Eu sempre choro, mas é porque foi o jeito que eu encontrei com o Walter Ugumães de falar sobre esses desperdícios da vida. E nessa linha, então, já foi, né? Não vai ter pão de correr, já foi 20 minutos de episódio. Tem o Van Gogh. O Van Gogh, por passar por problemas psicológicos, né? Ele tinha uma maneira de pintar, porque a gente sabe hoje que era a maneira como ele via o mundo, como as imagens estavam dentro da mente dele, e ninguém compreendia, achavam aquelas telas ruins, aquelas telas mal feitas, que ele não era um bom pintor. E hoje em dia, assim, como que você fala que Van Gogh não pintava bem? Olha que doideira. Mas olha, tem um que é bem doido pra mim também, que é o Dalí.
porque o surrealismo dele, aqueles relógios derretendo, os relógios derretendo, acho que é a minha parte favorita. É o meu quadro favorito. Porque é muito importante a gente olhar para a questão do tempo na atualidade, né? É realmente raros os momentos em que eu uso isso na vida, que eu consigo voltar a centrar em olhar para uma tela, em apreciar uma boa música, em ficar aqui deitado olhando pro teto. A vida tá tão corrida, né? O tempo todo a gente. Eu tô fazendo muitas pausas, assim. Quando eu pego o ônibus, eu fico sem ouvir nada. Fico com o fone, claro, pra ninguém falar comigo, mas. É... Fico sem ouvir nada. Na academia, eu parei de ouvir coisas. Enquanto eu faço musculação, enquanto eu faço cardio, não dá, né? Não, meu cérebro precisa desligar, porque eu não estarei ali com o corpo presente nunca, mas. Quer dizer, em corpo presente nunca, mas. Enquanto eu faço musculação, eu comecei a desligar as coisas um pouco. Comecei a lavar louça sem ouvir nada, fazer faxina sem ouvir nada. A estar mais presente no momento presente, sabe? Nos meus primeiros dias de aula, as minhas aulas aqui são de 3 horas, são seminários. Se eu não estivesse falando, era muito difícil pra mim manter uma linearidade no assunto, entender o assunto numa total linearidade. E eu estudo neurociência, né? Eu sei o que é isso. É vício. Não só em dopamina, que a palavra da vez é dopamina, né? Mas saiu um episódio aqui com a Débora. Saiu. Vou pegar aqui o título, deixa eu abrir o telemóvel. Aqui, ó. Saiu Psicologia, Redes Sociais, Neurociência Cognitiva, feat. Débora Amorim. Vale muito a pena voltar nesse episódio. Ouvi ele mais de uma vez, inclusive. E, enfim, eu queria conversar essa semana com vocês sobre isso. Sobre talvez enxergar a vida por outra ótica. E eu não sei por qual também, mas encontrar propósitos. Eu acho que a arte nos ajuda a fazer isso. Não ter uma vida tão vazia. Será que eu posso falar assim, essa palavra? Não sei se esse termo é pesado. Vida vazia. Ninguém tem a vida vazia. A gente preenche a vida com coisas, né? Mas, não sei, eu fiquei pensando nessa frase. Não sei se a arte nos deve salvar, mas tenho certeza de que pode conduzir ao melhor que há em nós, para que não nos desperdicemos da vida. Veja que ele não fala assim, não desperdice sua vida, para que não nos desperdicemos da vida. A conjugação tá diferente e já mudou a forma como eu enxergava isso, porque eu realmente cresci ouvindo: Bruna, não desperdice sua vida. Bruna, olha, isso aí é um desperdício de tempo. Agora, a arte não nos deve salvar, mas pode nos conduzir ao melhor que há para que... Porque realmente, as pessoas sempre falam: não faça isso, mas elas não dão recursos para que a gente faça outra coisa. E eu acho que nessa frase o Walter Ugumãe foi certeiro, assim. É isso. Olha aqui, ó. Talvez aqui você tenha recursos. Porque, fala sério, como é difícil pensar sem ter possibilidade? Como é difícil pensar sem ter pra onde correr, sem ter um recurso, sem ter um apoio? Como é difícil fazer as coisas, criar uma vida só, assim... Eu vou ser muito sincera, são poucas... Eu acho que eu não conheço, pelo menos, pessoas que, nossa, partem de um mérito próprio e só seu, sabe? Quantas vezes no meu trabalho eu não tive ajuda, quantas vezes, eu digo até em casa, sabe? Por exemplo, eu ficava estudando, eu saía da faculdade 9 e pouco, 10 horas. Poxa, eu chegava em casa e meu pai sempre tinha esquentado a janta pra mim. Sabe? A gente, a gente não faz nada sozinho, né? Na vida. Parece que é difícil de entender isso, né? Que existem caminhos sendo conduzidos, pessoas por trás dos nossos sonhos. Para além dos atos de serviço, eu digo
no querer e no gostar, no se importar, né? Eu achei muito interessante essa questão da arte como uma possibilidade para nos conduzir a não desperdiçar a vida. Eu realmente sinto muita diferença no meu dia a dia de conversar e de estar. Não que eu fique julgando coisas do tipo, tá? De jeito nenhum, eu não sou ninguém, mas eu realmente fico observando, né? Uma pessoa que lê, uma pessoa que consome arte, uma pessoa que, sei lá, criou um repertóriozinho que seja de mundo bem pequenininho, assim, que nem o meu, minúsculo. Essa pessoa, ela passa pela vida de uma maneira diferente mesmo. Passa assim. Eu não tô falando de formação, porque eu conheço muita gente formada que, pronto, é 0 de 0, assim. Que você fala assim, estou num episódio de um ensaio sobre a cegueira, porque não é possível isso aqui existe. Então, assim, não é num tom elitista cultural, não. É num tom de percepção de mundo, sabe? De existência. Enfim, queria tanto falar sobre isso, e é engraçado que eu queria falar sobre um assunto que eu nem consigo expressar tanto. Porque acho que a arte mora nesse caminho, nesse vácuo, né? Nesse entre coisas, nesse silêncio. Então vamos ficar com silêncio agora. Obrigada, turma. Mais um episódio por aqui. Eu tô falando obrigado porque eu sei que vocês vão me ajudar a pensar melhor nisso aqui nos comentários. Enfim, beijinho. Até semana que vem.